convite ele surgiu de uma parceria que existe entre aqui o nosso laboratório, o LACLIMA, da UFMA, com o laboratório Nuvem da Universidade Federal do Paraná, através dessa parceria, dessa colaboração que eu tenho com a professora Camila Carpenedo, que também é estudiosa do gelo marinho da Antártica, né, e suas relações com o clima da América do Sul, que foi o foco do nosso trabalho lá. Então, através dessa parceria já existente, né, ela foi uma das convidadas a participar da expedição, a compor esse grupo, e ela também poderia estar levando alguém na equipe dela, né? Então ela fez esse convite a mim justamente pela essa parceria já pré-existente, né, nos nossos trabalhos, nas nossas orientações, a gente colabora muito junto. A expedição, primeira expedição de circunnavegação na Antártica, ela teve o objetivo principal de dar suporte a uma pesquisa que estava sendo feita no continente antártico. Então, durante essa pesquisa, que é o projeto RINCS, é um projeto que está fazendo toda a geofísica da Antártica, de modo a determinar como que está esse gelo na margem das plataformas de gelo, né, na margem desse continente antártico, como que está essa cobertura de gelo, se ela está descolada ou colada ainda nessa rocha. Então, esses aviões, né, esses helicópteros que faziam toda essa geofísica desse continente antártico, precisavam do suporte de um navio, de uma embarcação. E aí surgiu essa oportunidade, né, que foi dada a um brasileiro de coordenar cientificamente essa expedição, tornar essa expedição de suporte uma expedição também científica para estudos do clima austral, que a gente fala. Então, em geral, foram coletados amostragens, né, foram amostradas e medidas variáveis físicas, variáveis biológicas, também com foco na geofísica, na glaciologia, na oceanografia e na meteorologia, né? Então, a minha atuação na expedição foi na equipe de meteorologia. Então, uma vez que você consegue coletar dados ao longo de uma coluna de ar, né, você consegue não só dados em superfície, que são dados em superfície, na superfície do oceano, nas camadas mais baixas da atmosfera, é mais fácil tu encontrar esse tipo de dado, né? ainda que também não há muitos. Mas os dados coletados ao longo da coluna de ar, né, você consegue entender como que se está acontecendo a troposfera média e a troposfera alta. E aí a gente conhece, já estuda, que as regiões polares elas são interligadas às regiões tropicais através de ondas que se propagam na atmosfera, né, através de padrões que você começa a estudar e ver que aquilo acontece através de um padrão, e que esse padrão tem uma anomalia, né, e esse padrão tem uma variabilidade ao longo do tempo também. Então eu consigo saber quando que aquele padrão de comunicação entre os trópicos e a Antártica, quando que ele acontece, né, uma anomalia negativa de gelo marinho da Antártica, o que acontece com a temperatura do Atlântico tropical, por exemplo, né? Então gera temperaturas anomalias positivas ou negativas. E essas anomalias positivas ou negativas de temperatura vão estar vão estar alterando a quantidade de calor que vai chegar nessa atmosfera, e esse calor vai ser transportado pelos ventos alísios e vai impactar aqui toda a margem equatorial, né? Toda a região norte e nordeste do Brasil também. Então, essa expedição ela serviu para isso também, para a gente ter a oportunidade de, aqui no Maranhão, através do laboratório do LACLIMA, né, a gente consiga estar também inteirando os alunos da graduação, da pós-graduação, nessa linha de pesquisa, que é de teleconexões polos-Equador, para que esse conhecimento também fique aqui na universidade, seja pensado, né? A gente precisa pensar que o Maranhão está dentro de um cenário global de mudanças climáticas, né? E ele está numa região muito importante, né? Que é justamente a margem equatorial, onde a gente tem aí os olhos para a região do petróleo, né? Então a gente precisa estudar muito essa região norte e nordeste do Brasil para entender as suas variações e as suas relações com regiões bem longínquas como a Antártica, para que a gente possa desenvolver aí ações de mitigação, de adaptação, né? E também dentro dessa questão da transição da energia para uma energia mais limpa, mais acessível, mais renovável. A realização dessa expedição, que era uma expedição científica internacional, ela teve a participação de 7 países, né? Ela possibilitou que também fosse aberto portas, né, para que a gente conseguisse fazer colaboração internacional também.
né? Então, por exemplo, na nossa equipe, a gente teve a participação bastante ativa de um chileno, né, que era meteorologista e estava fazendo seu mestrado e estava compondo a nossa equipe. Então, ele nos ajudou muito na parte de previsão do tempo para a gente ter a nossa organização do nosso plano de execução do campo. Porque nós não fomos para a Antártica sabendo exatamente os lugares que nós íamos amostrar, que nós íamos soltar esses balões meteorológicos. Justamente porque a gente gostaria de monitorar esses sistemas que eu falei, né, no caso de ciclones extratropicais. Então a gente teve que, uma das tarefas, das atividades do nosso dia a dia era ficar monitorando a previsão do tempo, e esse colega, né, chileno, Gonzalo, nos ajudou muito nesse aspecto. E a gente conseguia saber, é nesse horário, o TC da madrugada, às vezes a gente trabalhava de manhã, de noite, de madrugada, então independente, né, muito independente da previsão do tempo. E a partir daí, agora, com esses dados coletados, né, no total a gente lançou 43 balões meteorológicos ligados a radiosondas. Então a gente tem agora uma gama imensa de dados para trabalhar. A grande questão dessa expedição é que foi pela primeira vez brasileiros puderam realizar pesquisas científicas fora de uma região restrita que é a Península Antártica. Então a Estação Antártica Comandante Ferraz, a estação de pesquisa brasileira na Antártica, que é uma única, ela se encontra na Península Antártica. E aquele pedacinho que quase liga na América do Sul, né? Então aquela região, tanto a leste quanto para o oeste, o Brasil, ele realiza pesquisas ali. Mas na Antártica, que a gente conhece oriental, foi a primeira vez que brasileiros fizeram medições in situ, né? Medições do ambiente, tanto atmosféricas quanto oceanográficas, glaciológicas, né? Então a gente tem essa gama toda de dados para trabalhar. Então muitos deles a gente vai estar usando para assimilar em modelos de previsão do tempo, né? Então a gente, por hora, tem o objetivo de fazer isso em parceria com o projeto Atmos, que é um projeto que é liderado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dentro do Programa Antártico Brasileiro, e também através do Polar Connections, que é outro projeto que é da UFPR. Esses dois projetos eles são financiados pelo ProOntar, e eles, dentro do projeto, têm essa questão de simulações numéricas de previsão do tempo com um modelo atmosférico, do qual ele se alimenta desses dados que a gente está coletando. Queria destacar aqui que a gente teve parcerias de outros projetos para a realização desse embarque, né, como o projeto Atmos, que eu já falei, como o projeto Mefisto, que é da Federal de Pernambuco. Também tivemos pesquisadores da Federal da Bahia, né, que estiveram super atuantes também no projeto, e o pessoal da UFSM de Santa Maria também nos emprestou um equipamento crucial, essencial, né, para que a gente pudesse setar as variáveis atmosféricas em superfície, para a partir daí a gente conseguir fazer o perfil ao longo da coluna de ar, né? Até me emociona um pouco de falar, porque foi realmente uma experiência única na minha vida profissional, primeiro, né? Eu acho que todo pesquisador polar sonha em ir para a Antártica. Essa foi a minha segunda expedição na Antártica, eu já tinha estado lá, numa operação antártica do Programa Antártico Brasileiro, através do projeto Atmos, onde eu fui aluna naquela época ali com eles, e depois, agora, poder participar de uma circunnavegação onde poucos brasileiros puderam, né, estar presentes, ainda como representando ali o Coro das Mulheres, né, que também estão nessa luta aí pelo seu espaço, foi algo bem grandioso. E além disso, né, do lado profissional, eu poder trazer essa experiência aqui para dentro da UFMA. Semana passada eu ministrei uma palestra contando sobre a minha experiência lá, mostrando vídeos, fotos, então para os calouros do curso de oceanografia, para que eles comecem o curso já muito animados, né, cheios de esperança de poder estar conhecendo lugares novos do planeta, além de conhecendo, mas também atuando como pesquisador ali, naquele caso, um pesquisador polar. Então eu acho que é assim bem estimulante, né, inspirador para esses jovens que estão começando aí.